Vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus? E que bom que são as palavras dele. Porque se fossem as minhas palavras, coitadinho de você. Não ia acontecer nada, não ia dar em nada. Mas que bom que são as palavras verdadeiras do nosso amado Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 1, por gentileza. Eu te peço uma coisa só. Abra a tua Bíblia, teu smartphone, o teu iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, cor laranja. Amém? Se você não tem, você tem em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu quero hoje trabalhar com você com apenas um versículo, um texto bíblico. Um versículo, quero que você preste muita atenção nas verdades desse texto. Eu quero trazer 4 implicações, 4 verdades a respeito desse texto. Hebreus 1, capítulo 3. Então, fique sua Bíblia aberta, me analisando, me julgando, para ver se eu vou pregar de acordo com a Bíblia. Se eu não pregar conforme as Escrituras, meu irmão, me xinga no final, me cobra e também me prova que eu estava errado pela palavra de Deus. Amém? Combinado? Glória ao nome de Jesus. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Jesus: Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos ler mais uma vez? Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Abra o coração dos meus amigos, dos meus irmãos, para ouvir a tua palavra, que possamos estar atentos a esse momento, porque esse momento pode mudar e transformar a nossa vida. A nossa vida pode tomar um outro rumo diante da palavra que viemos a ouvir agora, e também o que vamos responder diante dela. A nossa decisão, o que faremos, Pai? Porque nós temos que tomar uma atitude diante de toda a palavra pregada. Nós precisamos tomar uma decisão, e que a nossa decisão hoje seja, Senhor, para glorificar o teu nome e também reconhecer que tu és o único Deus verdadeiro. Não há outro. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar com você sobre 4 verdades a respeito desse texto bíblico. 4 verdades a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Ou qual é o Jesus que você imagina? Ou que falaram para você, ou que você conhece? Que Jesus você tem na sua mente? Quem é Jesus para você? Talvez o Jesus que você já ouviu falar é o Jesus que dizem que foi um cara muito legal, ou foi um profeta, ou foi um homem bom, ou foi simplesmente um judeu que viveu em Jerusalém, curou alguns enfermos, pregou a palavra de Deus. Foi um homem muito usado. Mas será mesmo isso? Os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão relatar a vida e a obra de Jesus, os seus feitos, os seus milagres, os seus ensinos, o quanto ele sofreu, foi rejeitado, cuspido, machucado e foi levado para o madeiro. Ele foi crucificado naquela cruz, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi odiado por muitos. Um Jesus que sofreu, um Jesus sofredor. Porém, entretanto, Hebreus vai relatar um outro Jesus, um Jesus que está agora, nesse exato momento, como ele está, como ele é, no seu trono, cheio de glória e majestade. Portanto, Hebreus vai nos relatar, não um Jesus sofredor,
mas sim um Jesus vencedor de todas as coisas, que está num alto e sublime trono, e que governa os céus e a terra, e a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas no seu devido lugar. Nós só estamos aqui hoje de pé, respirando, por conta da palavra de Jesus, que se mantém diariamente nos sustentando. Então somente por esse Cristo. Então os evangelhos vão relatar um Jesus, o quanto Ele fez aqui na terra, mas Hebreus vai relatar o que Jesus está fazendo no céu, agora, nesse exato momento. Portanto, a primeira verdade, a primeira implicação que eu quero tratar com vocês é sobre a primeira parte do texto, que diz: o Filho é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser. Meu irmão, Jesus não foi um cara legal, não foi simplesmente um profeta, um bom pregador, não foi simplesmente um homem que curou enfermos, não. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Filho de Deus, Ele é coexistente, coeterno, tem os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma glória. Jesus é Deus Todo-Poderoso, e Ele é o único caminho. João capítulo 14 versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem atalhos. É somente através do nome de Jesus que podemos nos achegar até o trono de Deus. Não foi um qualquer, não foi simplesmente um homem, um bom pregador, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o resplendor da sua glória. Resplendor significa a luz na sua totalidade, o seu fulgor máximo, a sua majestade, uma luz que nós não aguentaríamos olhar para ela. A majestade de Deus, o seu resplendor, a sua glória, o trono de Deus. Ezequiel vai relatar como é o trono de Deus. Também Isaías vai relatar como é o trono de Deus. Assim também como João, na ilha de Patmos, também vai relatar como é o trono de Deus. E tem um homem sentado lá, mas não é simplesmente um homem qualquer, não. É o Cristo, é o Filho de Deus. Porque o próprio Evangelho de João 12:41 vai dizer assim a respeito da visão de Isaías: e disse isso Isaías, porque viu a glória de Jesus. Jesus está nesse momento sentado no seu trono. Ele é o resplendor máximo da glória de Deus. O que é a glória de Deus, pastor Ivan? Eu respondo para você: a glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus, tudo o que Ele é. Portanto, Deus, o Deus, a sua totalidade, o ápice da sua glória se deu em Cristo Jesus, vindo até nós, descendo do seu trono e vindo até nós para se entregar, para morrer por cada um de nós, pela sua igreja. Nós precisamos ter uma compreensão de quem é Jesus de fato. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Portanto, nós olhamos para os atributos de Deus, que são a santidade, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua sabedoria, a sua veracidade. Tudo isso aponta para um Deus que é glorioso, majestoso e incomparável. Não tem como compararmos a Deus. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 40: a quem comparareis ao Senhor? Ele é incomparável, nada pode se comparar a esse Deus grandioso e majestoso. Quem mediu os céus a palmos e pesou a terra com balança de precisão? Quem chamou cada estrela pelo seu nome? Nenhuma vem a faltar, mas todas compareceram perante Ele como um exército. Esse Deus que Ele abriu as cortinas dos céus, Ele que abriu a cortina do palco da terra para a sua glória. Tudo é através dEle. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. E é por isso que João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era Jesus. No princípio, Jesus estava no princípio da criação. Jesus estava lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
e nada do que foi feito se fez sem o seu intermédio. Foi tudo através de Jesus. Ele é o arquiteto do mundo, do universo. Foi tudo feito através da sua palavra poderosa. Meu irmão, nós temos que ter uma compreensão daquilo que nós estamos adorando. Não estamos aqui diante de um Deus qualquer, não. Esse Deus é incomparável, é o Deus todo-poderoso. O resto não existe, o resto, é Deus com D minúsculo. Eu estou falando do único e verdadeiro Deus dessa terra. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. É interessante porque nós olhamos para Jesus, e muitos podem dizer, Jesus talvez, ele tem três opções para ele. Ou Jesus, ele foi um louco, ou Jesus, ele foi um mentiroso, ou a terceira opção, ou Jesus de fato, ele é Deus. Nós sabemos que não há mentira nele, ele é a verdade absoluta. Enquanto a filosofia vai dizer que a verdade é abstrata, nem tudo é verdade, é apenas uma filosofia, uma maneira de vivermos. Não, nós sabemos que há uma verdade absoluta, que não há centímetros de erro. Esse nome é Jesus, nele há a verdade exata, absoluta. Não é um Jesus qualquer, não. Nós olhamos para os grandes homens que pisaram nessa terra e são reverenciados até hoje. Mas esses homens que são hoje exclamados nas suas devidas religiões, como o Buda, ele diz no ato da sua morte: eu morro, mas busquem a verdade, não sou a verdade. Agora Confúcio vai dizer: ei, no ato da sua morte, eu não sou o caminho. Eu não sou o caminho. Maomé disse antes de morrer: eu não sei o propósito da vida. Grandes homens que marcaram talvez aqui na terra, que são adorados até hoje, reconheceram no final da sua vida que de fato não tinham sentido, não tinham as respostas e não eram a verdade. Mas eu tenho um Deus que aponta para Ele mesmo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E de fato nós compreendemos que Ele é a verdade, sabe como? Quando nós experimentamos Ele. Nós podemos estudar Deus. Hoje nós encontramos muitos teólogos que estudam Deus, mas não creem em Deus. Nós podemos estudar a Bíblia, tratarmos a didática, fazermos teologia, nós mergulharmos em livros de estudo, mas assim mesmo nós não conhecê-lo pessoalmente. E como nós entendemos a verdade de Deus? Quando nós experimentamos Ele, quando nós cremos nele e vemos os seus milagres vindo sobre nós. Então nós percebemos que os milagres de Deus não são somente milagres visíveis, mas são milagres muitas vezes internos, que nos mudam, que nos transformam, que tira a tristeza e coloca a alegria, que tira a dor e coloca o prazer, que tira aquela vontade de morrer e coloca a vontade de viver. É um Deus que faz milagres em nós. É um Deus que nos transforma, um Deus que nos cura, um Deus que nos restaura como paternidade do qual Ele é nosso Pai. Nós somos seus filhos, filhos amados de Deus. Ele quer restaurar a cada um de nós para conhecê-lo, mas não somente conhecê-lo, mas para viver uma experiência diária e contínua com Ele. Deus é o Deus eterno e poderoso, que quer se manifestar diante do seu povo com milagres, com sinais. Mas para isso nós precisamos primeiramente entender quem Ele é. E segundo, nós precisamos colocar a fé em prática, dizer: meu Deus, o Senhor de fato é o resplendor da glória de Deus. Tu és o Deus criador e poderoso, e é o Senhor que está conosco até a consumação dos séculos, que garante a vitória para a sua igreja até o final dela. Hoje nós estamos num culto fé, e a sua fé precisa ser ativada nessa noite. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu comunico a palavra, quanto mais eu falo de Jesus, quanto mais eu falo dos sinais, dos milagres, dos testemunhos, mais a nossa fé é aumentada.
que a sua fé seja aumentada nessa noite, para alcançar o teu milagre, alcançar aquilo que você deseja, mas tudo isso tem que ser para a glória de Deus, porque o sentido da vida é para a glória de Deus. Nós encontramos uma razão, um propósito, quando de fato nós compreendemos quem é Deus e vivemos para Ele, e adoramos a Ele. Eu não quero ser somente um simpatizante, alguém que vai na igreja de vez em quando, não. Eu quero de fato conhecê-lo profundamente. Quando eu busco isso, eu o encontro. Você pode o encontrá-lo, você pode se deleitar na sua graça, na sua palavra e nas experiências que Ele tem para você, mas você precisa tomar uma decisão. Eu quero viver Jesus purinho na minha vida, sem variação, sem medir os danos. Não, eu quero me entregar de fato. Eu sei com que Jesus, eu vou continuar tendo lutas, desertos, mas meu irmão, eu sei que no final sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Não é uma garantia que não terá lutas, meu irmão. Vai ter. Tem momentos que eu digo assim, cheio de luta, cheio de coisas para tratar, para resolver. Aí quando vê, está vindo mais. Tem momentos que eu falo assim, pega sem espera, só um pouquinho, deixa eu resolver essas lutas primeiro. A vida nossa é assim, é feita de batalhas, de lutas, dificuldades, boleto para pagar. Mas nós temos a Cristo, que está nos ensinando, que está nos provando muitas vezes em meio a essas lutas, em meio a esses desertos. Ele está nos provando porque Ele tem um plano maior para nós, um plano de nos usar. Mas primeiro precisamos ser lapidados, moldados e transformados e curados, para que então sejamos também instrumentos de curas nas suas mãos. Ele é o resplendor da sua glória. Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a videira verdadeira. Jesus é tudo que o mundo precisa. Quanto mais falamos sobre Ele, quanto mais o exaltamos, mais Ele se move no nosso meio, mais nós podemos sentir o calor da alegria dEle dentro de nós, o mover do Espírito Santo nos aquecendo nessa noite. Quando a nossa fé é ativada, a nossa fé é elevada ao mais alto nível que possamos alcançar nessa noite, nós estamos aptos para viver e crer nos milagres que estão dispostos a todos nós. E isso é um fato, é um fato. Esse Jesus veio até nós, Marshall Niederberg, um grande biólogo, ganhou o prêmio Nobel de Biologia. Ele fez uma das maiores descobertas do mundo a respeito do ser humano. Ele descobriu que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas dentro de nós, e cada célula viva tem o comprimento de 1,7 metros. Se fôssemos somar todos os 60 trilhões de células vivas, nós chegaríamos a 102 bilhões de quilômetros de extensão. E é essas células que está a cadeia de DNA, que está gravado lá o nosso temperamento, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, tudo está gravado ali. E Deus criou isso, Deus nos formou, e Deus também nos sustenta. Esse é o Deus. John Wilson, um grande oftalmologista, também descobriu que nós temos mais de 2 milhões de fios dos nossos olhos, em cada olho, mais de 2 milhões de fios encapados, porque se estivessem desencapados, haveria um curto-circuito e não enxergaríamos nada. O nosso corpo é perfeito, é uma máquina, e foi criado por Deus. Agora preste atenção, somente um Deus que nos conhece profundamente em cada detalhe, poderia se tornar como um de nós. Ele desceu do seu trono e desceu até nós de carne e osso para nos salvar, para se entregar em nosso favor. Esse Deus é um Deus de amor e de graça. A segunda verdade dessa noite, meus irmãos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses capítulo 1, versículo 17 vai dizer: Ele existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meu irmão, esse Jesus não somente criou todas as coisas, mas Ele também sustenta
tudo no seu devido lugar com a sua palavra poderosa. A palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus é a maior autoridade sobre os céus e sobre a terra. Basta apenas uma palavra dele e tudo pode mudar. Tudo pode ser restaurado, curado, transformado, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. A palavra final é dele. Ele tem a última palavra sobre nós. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. É interessante que Pedro está pescando naquele grande milagre dos peixes. Ele está pescando e Jesus dá uma ordem: ei, vão mais profundo e lancem as redes. Aí Pedrão disse: ô Jesus, Lucas capítulo 5 versículo 5, ô Jesus, seguinte, nós pescamos a noite inteirinha, Jesus, e não pegamos nada. Em outras palavras, Jesus, nós somos profissionais, nós entendemos de pesca, nós sabemos o horário certo, a isca perfeita. Pastor, Jesusão, quem entende esse negócio somos nós. Mas ele diz assim: Jesus, nós pescamos a noite inteira, pegamos nada, mas pela tua palavra lançaremos as redes. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas eu te convido a dizer: Jesus, mas pela tua palavra eu lanço as redes da minha fé nessa noite sobre o Senhor. Eu não sei qual é o teu deserto, tua situação, mas eu te convido a dizer: mas Jesus, eu lanço as redes pela tua palavra. E de fato a palavra de Jesus, ele pode mudar qualquer circunstância. É a palavra que sustenta o universo no seu devido lugar, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Meu irmão, o universo só é o universo e só está lá agora por conta da palavra de Jesus. Ele sustenta o sol no seu devido lugar. O sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, muito longe, mas no lugar perfeito. Se estivesse um pouquinho mais perto, morreríamos queimados. Um pouquinho mais longe, morreríamos congelados. Deus colocou o sol no seu devido lugar. Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus criou dois grandes luminares, um menor para governar a noite e um maior para governar o dia. Essa informação só foi descoberta pela ciência muito tempo depois, porque para nós a lua e o sol têm o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho, olhando aqui de baixo. Mas a palavra de Deus já dizia desde o início, porque foi Ele que criou, e foi Ele que colocou o sol e a lua no seu lugar. Você olha para o sistema solar, 99% do sistema solar é a massa solar que atrai os planetas ao seu redor. É loucura, mas é porque Deus o colocou isso e sustenta isso todos os dias pela sua palavra poderosa. O sol está no seu devido lugar, a lua está no seu devido lugar, as constelações, os corpos celestes, tudo está no seu devido lugar, por conta da palavra de Jesus que sustenta todas as coisas. Meu irmão, se Deus sustenta o universo com a sua palavra, por acaso não sustentaria a tua vida também? Se a tua vida estiver nas mãos de Jesus, meu irmão, não te preocupa, fica tranquilo, fica em paz, vai dar certo, meu irmão. Se você colocar a sua fé em prática nessa noite, meu Deus do céu, tudo vai acabar bem. Eu garanto para você, meu irmão, o nosso Jesus nos garante que até mesmo em meio às tormentas, às tempestades, Ele está lá. Jesus estava no meio da tempestade com os discípulos, tranquilão, de boa. Eles estavam apavorados. Sabe por quê? Porque Ele é o dono das tempestades, dos oceanos, dos mares, de todas as águas da terra. Ele controla. Ele é Deus Todo-Poderoso. Portanto, a distância do sol perfeita, da lua, das estrelas, tudo. Inclusive, se você for olhar, é interessante porque você olha aqueles filmes que tem aquelas tempestades de areia, sabe, no deserto. Agora a ciência vai dizer para nós o seguinte: todo ano 27 milhões de toneladas atravessam o Oceano Atlântico e desembocam na Mata Atlântica aqui no Brasil. E dessas 27 milhões de toneladas,
2 toneladas são de fósforo, que é o adubo perfeito para toda a flora e fauna da nossa Mata Atlântica. Deus criou tudo perfeito e sustenta tudo no seu devido lugar. Ele é Deus, Ele é Deus. Nada se compara a esse Deus. Quanto mais nós conhecemos e exaltamos e cremos, mais Ele faz também na nossa vida. Terceira verdade: e tendo feito a purificação dos pecados, meu irmão, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por você. Entenda que a cruz não foi um acidente. A cruz não foi por acaso. Simplesmente ali estava se cumprindo a agenda de Deus. Deus planejou. Deus arquitetou aquele momento. Portanto, então, não foi por conta de Judas que Jesus foi para a cruz. Não foi por causa de Pedro que o negou que Jesus foi para a cruz. Não foi por causa dos judeus. E muito menos por conta de Pilatos e Herodes. Não foi. O próprio Jesus se entregou voluntariamente. Ele se entregou por nós. Não foram os homens que planejaram matar Jesus, maltratá-lo, não. O próprio Deus se entregou, porque esse era o plano dele sobre nós. Porque de fato nós precisaríamos disso para sermos perdoados por Deus. Porque somente o sangue de um justo poderia nos purificar de todo o pecado. Um cordeiro imolado, incontaminado, e Jesus veio até nós. Ele é o cordeiro perfeito que morreu pela sua igreja. É interessante porque Abraão está levando Isaac para sacrificá-lo. Ele sobe ao monte. A Isaac estão levando a lenha, estão levando o cutelo. E o próprio Isaac está carregando a lenha, a madeira. Chega um momento que ele pergunta: ô papai, seguinte, 30 anos de idade, 33 anos de idade na verdade. Se você estudar teologia, você vai chegar a essa conclusão. Aí Isaac pergunta: papai, cadê o cordeiro? Abraão responde uma bomba para nós, versículo 8 de Gênesis capítulo 20. Meu filho, Deus providenciará o cordeiro. Está apontando para um futuro. Inclusive Abraão está representando Deus Pai. Isaac está representando Jesus. É interessante que quando Abraão é testado na sua fé, ele ergue o cutelo para matar o seu filho. Vem a voz: não precisa fazer mais. Não faça isso. Deus está dizendo o seguinte: Abraão, eu poupei o teu filho, mas não pouparei o meu, por conta de toda a humanidade. Isaac estava carregando a lenha, a madeira. Jesus carregou a sua cruz. Ele morreu por nosso intermédio. Se nós soubéssemos o significado do sangue de Jesus, da sua cruz, meus irmãos, se nós entendêssemos a complexidade disso, o que aconteceu foi o maior evento dessa terra. Tanto que a história foi marcada na sua data: antes de Cristo, depois de Cristo. Inclusive Jesus, quando foi crucificado, estava entre dois ladrões, na cruz do meio, no centro. Porque de fato Ele é o centro de todo o mundo, todo o universo. Ele é o Deus que governa céus e terra, e também está no centro das nossas vidas. Esse é o Deus que morreu por nós. O seu sangue nos lava. É loucura para os homens. Espera aí, nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Um sangue natural suja, causa terror e medo, mas o sangue do Cordeiro nos lava e nos redime e nos limpa a cada dia. É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica e nos lava de todo o pecado. Você olha para, é interessante que você olha para o propiciatório, para a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira selada, depois ouro, aí vinha 2 querubins e tinha uma bacia no meio. Só que nessa Arca da Aliança tinha 3 elementos lá dentro: a vara de Arão, as tábuas da lei
e o maná, cada uma representando algo. A vara de Arão representando a insubmissão do povo contra o sacerdócio de Arão no deserto. O maná representando a murmuração do povo no deserto. E as tábuas da lei representando a quebra dos pecados, dos mandamentos de Deus. Tudo isso foi selado naquela caixa. Ouro, os querubins, a bacia, e ali era derramado o sangue dos animais para perdão dos pecados de todos os homens. É interessante porque isso está nos mostrando o seguinte: quando Deus olha para nós, Ele não olha diretamente para o nosso pecado, Ele olha através do sangue de Jesus. Então Deus olha para nós e diz: meu Deus, justificado, salvo, perdoado, lindo, maravilhoso. É isso que Deus fez por nós, enviando Jesus, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Não há mais acusação, meu irmão. Se você está sendo acusado, meu irmão, vira a página. Jesus, Ele está dizendo: bem-vindo ao trono da graça. Cheguem, pois, confiadamente ao trono da graça, com confiança. Tem muitas pessoas que não conseguem sair da sua caixinha de condenação, por conta de palavras que foram ditas no passado. Você vive preso, até mesmo em sentimentos, ou você é dependente de sentimentos por conta de outra pessoa. Meu irmão, saia desse lugar. Jesus quer puxar você e arrancar de uma vez por todas, porque o seu sangue já remiu você. É o sangue de Jesus. Ele morreu por cada um de nós. E a última verdade: e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, Jesus está nesse momento no céu, no seu trono, governando todas as coisas. Não é mais o Jesus sofredor, é o Jesus vencedor. Como é Jesus hoje, pastor Ivan? A Bíblia nos responde: não é mais o Jesus que foi maltratado, que foi rejeitado, humilhado. Não é mais o Jesus que andou naquela jumentinha entrando em Jerusalém. Não é mais aquele Jesus que foi cuspido. Não, Ele é o Jesus exaltado. E Apocalipse capítulo 1 vai descrever como é Jesus hoje, nesse momento, como Ele está. João vai descrever Jesus no seu trono. Ele olha e tem aquela visão maravilhosa. Então ele vê um homem no meio dos candelabros. Seus cabelos e cabeças eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzentes, refinados em uma fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. Na sua mão tinha uma espada. Ele estava lá diante de João, revelando como ele é hoje. Aí João diz: caiu aos seus pés como se estivesse morto diante dessa visão. Jesus toca no seu ombro e diz: não temas, eu estive morto, mas agora vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte. Essa é a visão que temos que ter de Jesus. Jesus glorioso, majestoso, cheio de glória, cheio do seu resplendor. Esse é Jesus hoje, que está no seu trono governando todas as coisas. E é o Jesus que está nos sustentando a cada dia. É o Jesus que nos convida a cada instante: volte-se a mim, entreguem-se a mim, venham a mim e beba da fonte da vida. Esse Jesus que nos convida a nos achegarmos nesse trono de graça, de favor, de perdão. Esse Jesus, meu irmão, conheça Jesus, se apaixone por Ele, viva para Ele. Não é uma placa de igreja que muda a sua vida, não, é Jesus. Ele é o dono da igreja. Enquanto muitas igrejas estão pregando um falso Jesus, um Jesus que te pede só dinheiro, que te pede só bens, há um Jesus verdadeiro sendo apresentado aqui nessa noite. Um Jesus que quer você, deseja você, ama você. Não quer os seus bens e o teu dinheiro, não. Ele quer você, a sua vida nele. É isso que Ele quer.
você se entregar de fato e conhecê-lo profundamente. E você pode. Talvez você não conhece Jesus, ou talvez não sabia que Jesus era esse Jesus da Bíblia. Talvez o Jesus que foi apresentado para você foi um Jesus maquiado, foi um Jesus do The Chosen, legal, maravilhoso, tudo sorrindo, tudo certinho, bonitinho. Mas Jesus, meus irmãos, sim, é um Jesus que tem as palavras mansas e humildes, mas também um Jesus que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A verdade de Jesus nos transforma. O convite para arrependimento, meu irmão, é um convite para transformação, é para a realidade do que nós somos de fato. Homens pobres, pecadores, que carecemos da misericórdia de Deus, do favor de Deus. E todos podem se achegar a esse trono, todos podem chegar confiadamente ao trono da graça e receber esse favor do Senhor. Entregue as rédeas da tua vida para Jesus, e você vai ver que nunca mais a sua vida será a mesma. Você viverá milagres, milagres atrás de milagres. Meus irmãos, se fosse contar os milagres da minha vida, nós ficaríamos aqui horas e horas contando os testemunhos dos milagres. Eu sou prova viva que Jesus é o Deus de milagres. Não estou aqui por acaso, não é obra do acaso, não, é plano de Jesus. Eu estar aqui hoje, eu ser pastor dessa igreja, é plano de Jesus você estar aqui nessa noite, nesse dia, nessa hora, para ouvir as verdades do Evangelho e ter a sua vida transformada, alinhada no Senhor, encontrando o propósito da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode curar você da depressão, da ansiedade. Ele pode curar você no mais profundo da sua alma, a sua dependência emocional. Ele pode transformar o seu ser. Ele pode mudar a tua casa, que está hoje talvez cheia de entulho, de coisas erradas, de problemas. Ele pode tirar tudo do lugar e colocar a paz que excede todo entendimento. Esse é Jesus. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Esse é Jesus. Esse é Jesus, o dono do universo, o dono da igreja. Seja apaixonado por Cristo, seja enlouquecido por Jesus. Ele é o único Deus verdadeiro. Amém, igreja? Se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.